Muito bem, temos agora, como eu havia anunciado, uma edição extra do CBN Agro com o Rafael Salomão, que é editor assistente do Globo Rural, por causa do tarifaço, né? Vários produtos ficaram de fora, mas não ficaram de fora, ficaram, portanto, tarifados, café, açúcar, carne e frutas, produtos do agro. E a discussão que tem, ou enfim, a questão é, uma vez que esses produtos perdem mercado de exportação, será que eles seriam desviados para o mercado interno, provocando queda de preço interno? Pois é, Sardenberg, essa é uma pergunta que a nossa reportagem também está tentando responder, né? Estamos tentando ir atrás disso também, toda a nossa equipe aí bastante concentrada na apuração dessas informações, né, na obtenção dessas informações, e claro que essa é uma importante questão, porque se a gente for pegar a dinâmica, né, ou interpretar pela letra da chamada lei da oferta e da procura, a gente acaba chegando à conclusão de que talvez sim, porque você tem mais oferta, né, aquele produto fica retido aqui, você tem mais oferta e teoricamente, a depender da dinâmica da demanda também, você pode ter uma baixa de preço. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, na entrevista que o Leandro citou no repórter CBN, falou que existe uma possibilidade de parte desses produtos ficarem no Brasil e baixar preços, mas ele ressaltou que é difícil cravar esse tipo de situação. E é difícil mesmo, Sardenberg, porque cada segmento tem uma dinâmica própria. Eu vou pegar aqui dois exemplos que estão bem aí, desculpem, no dia a dia do brasileiro, que é a carne bovina e o café. Vou começar pelo café. Quando a gente pega o mercado de café, por exemplo, que foi um dos que não entrou na lista de exceção, né, primeiro, um dos fatores que a gente tem que lembrar em relação ao café é de que é um produto negociado em bolsa, é uma commodity. Então, tem essa influência do mercado internacional. E os Estados Unidos dependem muito do café brasileiro. E tem uma percepção do mercado de que os estoques lá nos Estados Unidos estão bem baixos e isso é que calibra aí um pouco, alimenta a expectativa da própria indústria de café de que o produto ainda pode entrar nessa lista de exceção. Mas, por enquanto, o que dá para a gente dizer é que, pelo menos no curto prazo, não deve ter um movimento acelerado de queda de preço de café aqui no mercado interno. Por quê? Porque o Brasil exporta a maior parte da sua produção de café, aquilo que fica aqui no Brasil é bastante já ajustado ao consumo, e essa dinâmica de repasse de preço da indústria até o varejo não é uma dinâmica tão imediata. Segundo dados aí da indústria, leva mais ou menos de 40 a 60 dias. Então, ainda esse mercado e o mercado interno de café vai ficar ainda muito dependente desse ambiente, muito atrelado a esse ambiente especulativo e como vai ficar essa dinâmica, esse rearranjo do mercado. Tem outros compradores importantes do café brasileiro? Tem outros compradores importantes. A própria indústria diz que tem prospectado mais mercados, né? A Ásia, por exemplo, tem ampliado bastante o consumo de café, mas maturar esses mercados é difícil e é difícil absorver esse volume que seria exportado para os Estados Unidos. Mas tem toda essa questão aí, de toda essa dinâmica desses preços saírem da indústria, chegar no varejo, tem a própria questão da preferência do consumidor também por um tipo de café ou outro, por uma marca ou outra. Então são muitos fatores aí, são uma série de fatores que estão envolvidos que não dá para a gente cravar com tanta certeza, né? Na carne bovina é um pouquinho diferente, a dinâmica já é um pouco diferente. O reflexo nos preços já começa a ser sentido. Começou a ser sentido mesmo antes do anúncio, aí da confirmação do tarifaço. Você já tinha indicadores de carne bovina no atacado e também indicadores de preços de boi gordo lá no campo que mostravam aí um pouco de pressão aí de preços. Nesse caso, vale a gente lembrar que a maior parte da carne bovina produzida é consumida no mercado interno, diferente de outras cadeias que têm na exportação um grande volume. E aí, com a expectativa de perder um mercado tão importante quanto os Estados Unidos, a própria indústria já admite que pode sim, pelo menos no curto prazo, haver sim uma queda de preços de carne no mercado interno. Pela própria oferta que pode ficar retida
e também um pouco por esse rearranjo de mercado. Por quê? Outros exportadores de carne bovina do Brasil, vendo que os Estados Unidos não estão comprando, ou que essas exportações para os americanos ficam inviáveis, eles começam também a oferecer preço mais baixo. E aí você tem o preço mais baixo no mercado internacional, você tem um componente de oferta aqui que pode trazer essa pressão para o curto prazo. Isso a própria indústria reconhece, o próprio presidente da ABIEC, né, que representa os frigoríficos, chegou a comentar isso, mas ele também fez um alerta de que é importante você ter fatores que garantam um equilíbrio dentro da cadeia produtiva, porque qualquer desarranjo também pode provocar problemas aí de produção, problemas lá no campo, né? E isso também pode afetar esse quadro de oferta e demanda, além também da dinâmica do varejo. A carne, por exemplo, é um produto, né? O consumo de carne bovina ou de carnes em geral é bastante atrelado também à dinâmica da renda. Né, você tem momentos de maior renda e que o consumidor opta por cortes de valor um pouco mais agregado, às vezes em períodos de menor renda opta por cortes de menor valor agregado, ou às vezes até por outros tipos de carne ou de proteína animal. Então também está tudo nesse balaio aí. Mas já tem, no caso da carne bovina, sim, um movimento de pressão de preços, pelo menos no curto prazo. Pressão para baixo. Pressão para baixo. Tá certo. Rafael Salomão, muitíssimo obrigado pela canja e até a semana.